Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, hoje dia 15 de novembro de 2019, vamos gravar o segundo vídeo, edição noturna, para a gente poder expor as principais notícias que ganharam ênfase no dia do Vasco da Gama. Amigos, vamos abordar 3 assuntos neste vídeo. Primeiro, vamos falar de Nicolas Bland, possível reforço para o Vasco no próximo ano. Vamos falar também do planejamento para 2020 e sobre a permanência ou não do técnico Vanderlei Luxemburgo. Vamos lá, meus amigos. O Vasco demonstrou interesse pelo atacante do São Lourenço, Nicolas Bland. Esse jogador, ele já tinha sido cogitado no Vasco no mês de junho. O interesse do Vasco por este atleta é antigo. O próprio jogador, no meio do ano, havia confirmado que o Vasco o procurou. As negociações não foram para frente devido ao aspecto financeiro. O São Lourenço teria pedido cerca de 3 milhões de dólares, que daria hoje cerca de 12 milhões e 600 mil reais. O Vasco, por sua vez, optou em fazer uma procura pelo atleta no final do ano. Este atleta, ele tem contrato com o São Lourenço até o dia 30 de junho de 2020 e poderia assinar um pré-contrato com o Vasco a partir de dezembro. O São Lourenço não demonstra interesse de continuar com o atleta. Por sua vez, o atleta não tem interesse em renovar com o São Lourenço. E a situação para ele vir para o Vasco seria a seguinte: o Vasco tentaria um empréstimo com opção de compra. Não sabemos como que vai ficar essa situação, mas trata-se de um bom jogador. Jogador que foi destaque da Copa Libertadores das Américas no ano de 2014. É um jogador que tem um estilo parecido com o Andrés Rios, um jogador aguerrido. Hoje este atleta seria titular na equipe do Vasco, até porque os atacantes que temos à disposição no nosso plantel são jogadores medianos. Não dá para a gente poder qualificar como bom, mas seria um reforço aí regular para médio, ao meu ver, para o Vasco da Gama. Com relação à permanência ou não do técnico Vanderlei Luxemburgo, Luxemburgo deu uma declaração à ESPN e cravou: se for para brigar para não cair, eu não fico. A gente já havia dito aqui no canal que o técnico Vanderlei Luxemburgo fez 2 exigências ao Alexandre Campelo. Primeiro, seria salários em dia. A segunda, um time competitivo para 2020. A renovação de contrato do Luxemburgo passa por isso. Para mim, evidentemente, o técnico Vanderlei Luxemburgo tem muito mérito. Ele chegou no Vasco, foi terra arrasada. Há que ressaltar que ele fez um belo trabalho à frente do Vasco da Gama. No entanto, o que ocorre? Eu sou do tempo que o Vasco tinha como estrela jogadores de futebol: Roberto Dinamite, Romário, Edmundo, entre tantos outros atletas que vestiram a camisa do Vasco. Essa coisa de técnico de futebol ser estrela
para mim é novidade, o que demonstra o quão esse elenco do Vasco é carente. Acho que o técnico Vanderlei Luxemburgo ele está tentando se valorizar. Evidentemente, ele vai ter propostas para poder sair do Vasco. É um bom treinador. O Vasco vai ter que fazer uma oferta muito maior do que ele ganha hoje. E vamos aguardar para ver como que fica. Agora, esse discurso do Vanderlei Luxemburgo, vou repetir aqui, de que o Vasco briga para não cair, é um discurso que é mentiroso. Porque se estão vendo que o Vasco não briga por coisas maiores no Campeonato Brasileiro, qual é o dever do técnico, dessa diretoria? Buscar por reforços. Não importa se o clube está sem dinheiro ou não. Use a criatividade e vá atrás de reforços. O Vasco ficou 2 meses praticamente parado, sem contratar ninguém, com a paralisação do Campeonato Brasileiro. O Vasco só contratou o Marquinho e o Richard. Foi muito pouco, por isso que eu não aceito esse discurso. O Vasco não se mexeu. Então o Vasco precisa trabalhar, ter um planejamento maior para 2020. Se o técnico Vanderlei Luxemburgo não ficar, meus amigos, isso aqui é Vasco. O Vasco não pode ficar à mercê do técnico Vanderlei Luxemburgo. A gente agradece ao Luxemburgo pelos serviços prestados, mas não podemos ficar à mercê disso. Se eu fosse presidente do Vasco da Gama, já teria definido essa situação. Quer ficar? Fica, não quer? Vai embora, porque isso aqui é Vasco e a gente precisa entrar no que vem para ser protagonista no futebol brasileiro. Chega dessa coisa de ficar ali como clube subalterno e subserviente. O Vasco essa semana deu uma demonstração linda de que é um clube gigante, ao jogar até mais que o Flamengo no Clássico. O Vasco, com um orçamento muito inferior ao Flamengo, com problemas de salários atrasados e ainda por cima com problemas políticos, fez um jogo de igual para igual com a equipe do Flamengo. E estrela do Vasco é a torcida. Há uma inversão de valores aí também muito grande, porque as pessoas valorizam muito o técnico Vanderlei Luxemburgo, mas eu queria ver o Luxemburgo com o time que ele tem hoje, com esses atletas do Vasco, se pegassem a camisa do Avaí, da Chapecoense, para ver se o Vanderlei Luxemburgo iria conseguir escapar da segunda divisão. Seria difícil. O que faz a diferença é a torcida do Vasco, como fez no jogo contra o Flamengo, que ainda em menor número comprou a causa o ano todo e compareceu a todo jogo em São Januário. A torcida do Vasco, sim, é estrela e a atleta do Vasco é estrela. Essa coisa aí de técnico ser estrela, eu não concordo muito, mas agradeço o trabalho que o Vanderlei Luxemburgo fez à frente do Vasco da Gama este ano. Então a gente espera que o Campelo cumpra com as obrigações dele verdadeiramente para que o Vasco, ano que vem, possa ou não continuar com o Luxemburgo, mas que tenha efetivamente um bom time. Então, meus amigos, esses eram os assuntos que eu gostaria de tratar. Falamos aqui sobre o Nicolas Bland, falamos aqui sobre o Luxemburgo, vai ou fica, já está virando a novela já, das 9, e falamos aqui sobre o planejamento, que a gente espera que seja decente esse ano. Valeu, meus amigos. Saudações vascaínas e estamos juntos. Valeu.